Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Que Jesus abençoe e fortaleça a casa, os trabalhadores. A casa está aniversariando e nós agradecemos o convite para participar desta festa de luz, de paz. É sempre uma alegria muito grande nós podermos perceber o crescimento da doutrina espírita, do movimento espírita em nosso país. E não poderia deixar de ser melhor esse tema que nos foi solicitado pela casa. Amai-vos e instruí-vos. Essa frase imperativa, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma fala do Espírito de verdade. E ele dirige essa advertência ou aconselhamento ou determinação, porque o modo imperativo é um modo que nós usamos, o modo verbal usado para aconselhar, advertir, ordenar. Ele dirige isso aos espíritas. Textualmente ele fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E nessa mensagem que ele faz essa advertência tão direta, ele nos afirma também que no cristianismo estão todas as verdades. Os erros que nele foram inseridos, parte da organização humana. Então, nós já temos informações. Pois não. Obrigada. Então, nós já temos as informações de Jesus há tantos séculos, milênios, 2 já, né? E o Espírito de Verdade, na sua execução do papel de Consolador prometido, ele vem relembrar a ordenação que Jesus já fizera ao tempo dele, que Jesus nos conclamava ao amor. A segunda revelação da lei divina aos homens se sintetiza no amor. E essa mensagem já está presente na Terra há tanto tempo. Então, o Espírito de Verdade, ele vem cumprir esse papel de lembrar o que Jesus ensinou e acrescentar alguma coisa que, ao tempo de Jesus, ele não pôde nos explicar. Então, vejam bem, ele acrescenta esse segundo mandamento, da instrução. E interessante, ao meditar sobre o tema, nos lembramos de uma fábula. É uma pequena fábula que, segundo narrativa do Carlos Bacelli, era contada por Chico Xavier. E essa fábula está no livro O Evangelho de Chico Xavier. E conta a pequena narrativa que no começo do mundo, as aves eram os seres que mais se queixavam, porque se sentiam desprestigiadas pelo Criador, uma vez que todos os animais tinham atributos que lhes permitia agilidade, celeridade na obtenção do alimento ou na possibilidade de fuga de um predador. E as aves se sentiam desajeitadas, porque elas eram lentas no caminhar no solo. E as asas frequentemente pesavam muito, eram implementos pesados, que não tinham mobilidade, e quando chovia, então se encharcavam, e se houvesse lama,
enchiam-se de lama, pesando mais, impedindo que elas pudessem fugir. E o sofrimento de toda essa espécie era grande. Então resolveram as aves se queixarem ao Criador e estabeleceram uma comissão e se deslocaram para uma montanha bem alta a fim de falar com o Pai. E chegando lá, falaram do seu sofrimento, da sua dificuldade. O Criador olhou bem para aquela comissão e disse: mas como assim? A vocês eu dei o céu. Essas asas das quais vocês se queixam são os implementos com os quais poderão voar. E aí, pacientemente, o Criador ensinou as aves a estenderem suas asas e alçarem voo. E elas, então, contentes, nunca mais se queixaram. Essa história das asas, na pequena fábula contada no livro, ela é identificada na situação do homem com os sofrimentos. Os sofrimentos dos quais nos queixamos são, na verdade, asas com as quais nós vamos nos elevar. Mas nós gostamos também de associar essa imagem, esse símbolo, à fala de Emmanuel no Consolador, quando ele nos mostra que o espírito deverá alçar o seu voo. E para isso, ele tem duas asas. A asa de um lado, o sentimento, e quando a gente fala sentimento, a gente fala do amor, e do outro lado, a asa do conhecimento, da sabedoria, do progresso intelectual. São duas asas que elevam a criatura. E essa fala de Emmanuel é uma ilustração magnífica para a advertência que o Espírito de Verdade nos faz. Amai-vos e instruí-vos. Então, desenvolvamos as nossas asas. E como na pequena fábula, se nós não atentarmos para essa nossa potencialidade, o que é que pode acontecer? Esses implementos se encharcam na lama da terra e nós vamos nos arrastar pelo mundo, sofrendo e nos queixando continuamente. Porque tanto o sentimento quanto o conhecimento podem travar o nosso progresso, se nós não soubermos a direção a dar ao desenvolvimento desses potenciais, que já são nossos. Porque como filhos de Deus, nós temos o potencial para o amor e para o desenvolvimento intelectual. Nós estamos projetados pelo Pai para atingir a culminância da sabedoria e do exercício primoroso do amor. Jesus, quando nos falou sobre o amor, ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele dá um parâmetro. Então não é qualquer qualidade de manifestação de sentimento amoroso que representa esse patamar a ser alcançado. Nós temos o parâmetro, é como ele exemplificou. Então são duas asas, amor e conhecimento. Mas, como falamos a princípio, é preciso saber de que modo vamos desenvolver as nossas asas. Porque se não fosse esse problema, nós já poderíamos encerrar a palestra aqui mesmo. Gente, é o seguinte, é amar e estudar. É isso, ponto final. Mas aí entra o detalhamento, porque se fosse muito fácil, já tem 2000 anos que Jesus falou sobre isso. Se fosse fácil, nós já teríamos atingido essa meta. É que há detalhes que nos escapam à primeira vista. Então nós temos que olhar mais de perto, analisar a situação, entender como é que as coisas se processam,
para ver onde estamos falhando no exercício indicado, porque são determinações divinas para nós. E estamos marcando passo, como as aves, arrastando nossas asas, nossos implementos libertadores pela lama do mundo, sem alçar o voo que está realmente destinado a cada um de nós. Então vamos olhar primeiro o lado do amor. Vamos dividir essa nossa conversa em 2 tempos. Vamos olhar o lado do amor, depois a gente olha o lado do conhecimento, para, de alguma forma rápida, nós podermos entender o que é que está dificultando. Então vejam bem, o que a doutrina espírita nos ensina acerca dessa questão do sentimento? Aí vou recomendar a vocês uma leitura e uma meditação sobre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Lei do Amor. A Lei do Amor é um texto assinado por Lázaro. E ele tem uma frase muito instigadora nesse texto. Ele diz assim, que o sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. Já pensaram nessa frase? O sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. A manifestação do sentimento, no nosso caso, está nivelada ao nível da nossa evolução. E aí uma outra pequena história ilustra esse ponto. É uma história contada por Humberto de Campos e se chama Os Caminhos do Amor. Não vamos poder reproduzir com a beleza literária que Humberto de Campos utiliza, nos falta a riqueza da sua potencialidade artística, mas vamos recuperar um enredo que traduz o ensinamento. Humberto de Campos narra o encontro de 2 pessoas. E esse encontro aconteceu nos arredores do templo em Jerusalém. Então encontram-se um homem nazareno que teria por perto de 30 anos e uma mulher muito bonita que vivia da exploração do próprio corpo. Mas como era muito requisitada, ela ganhava com isso muito conforto, muito luxo. Vivia em uma residência abastada, nada lhe faltava. E essa mulher, ao olhar aquele jovem, ela se sente tocada. Ela se aproxima dele e o convida a acompanhá-la à sua residência, oferecendo-lhe o que, na perspectiva dela, seria o melhor que uma mulher poderia oferecer a um homem. Ela lhe oferecia os prazeres de todas as sensações que esse corpo pode possibilitar numa mesa farta, com todas as iguarias mais apreciadas. Lhe oferecia a música da mais alta qualidade. Olha que naquele tempo não tinha CD, não, nem DVD. Eram os músicos mesmo que estariam tocando na residência dela. Ela oferecia isso, a música de qualidade, oferecia para ele a sensação do tato na maciez de um leito forrado de seda e cetim. Oferecia a ele aquele corpo magnífico, os lábios desenhados em carmim e todo o perfume luxuoso que ela utilizava. É um convite, convenhamos, bastante tentador. O jovem olhou para esta mulher e negou-se a ir. Disse, por enquanto não. Agradeço, mas por enquanto não. E ela não entendeu isso, e insistiu, e disse para ele, jovem, eu descubro em teu olhar diferente chama, e assim procedo por amar-te. E ele disse, sim, mas por enquanto eu vou declinar desse convite,
e se manteve sereno na sua posição. Ela, então, como mulher ferida na sua vaidade, prorrompeu em xingamentos e afastou-se irritada. Seguiu o tempo, o texto faz aquela pausa, medida reticências, e em seguida recomeça a narrativa que aconteceria anos depois, em que esse jovem nazareno revelara ao mundo a sua missão e pregava em praça pública e cantava as excelências do amor. Certa feita, ele é procurado por uma senhora que diz a ele: mestre, há alguém que precisa da sua ajuda. E ele prontamente atende a esse convite, se dirige com essa senhora e vai em direção ao lado mais pobre da cidade, onde casebres miseráveis se alinham. Em um deles, no fundo desse casebre, numa cama rude, ele vai encontrar uma mulher deitada, que era a sombra daquilo que ela tinha sido um dia, coberta de úlceras, rejeitada pelo mundo pela doença que a acometeu, perdera todo o luxo e toda a possibilidade da beleza física. E ela reconhece o jovem. Ela diz assim: mas vens agora que nada tenho a oferecer-te? Então ele olha e diz para ela, é uma história emocionante. Ele olha e diz para ela assim: é que descubra agora em teu olhar diferente chama, e assim procedo por amar-te. A mesma frase, não é? Utilizada por duas individualidades, em dois momentos distintos. E fica bem claro nesse conto, o sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. Ambos falavam de amor, mas o amor no entendimento dela, como é que se expressava? A que altura estava o instinto? Na altura das sensações que esse corpo nos possibilita. E o sentimento dele, em que altura estava isso? No seu processo evolutivo, toda a sutilização dos impulsos que nos levam a aproximar-nos das pessoas, porque nós somos feitos para amar. Então isso nos impele a identificarmos-nos com o outro, numa troca de energia, que garante a continuidade da vida e garante o crescimento espiritual. Entender essa frase de Lázaro vai nos dar medida da nossa condição. Em que ponto dessa linha evolutiva nós estamos? O destino é atingirmos essa meta em que todo esse impulso se transformou na capacidade de abnegação e renúncia em prol da felicidade daqueles com quem convivemos. Esse é o amor ordenado por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então há um caminho para aprender isso. Jesus veio ensinar. Jesus era mestre por excelência. Se ele veio ensinar é porque a gente pode aprender, não é mesmo? Porque senão ele não viria. Então nós estamos num determinado patamar. Para nós, muito difícil o exercício da amorosidade, como Jesus exemplificou. Mas é que nós estamos no trânsito evolutivo, ainda muito mais no início da caminhada do que no fim. Temos que ter paciência com a gente mesmo. Então vejam bem, qual é essa linha? A linha poderia ser simbolizada num desenho esquemático de uma inclinação
uma linha que vai de um ponto a outro. Logicamente, isso é uma formulação simbólica, porque nós temos essa intuição de que evoluir é ascender, é subir. Então, nós estamos caminhando de um ponto a outro mais elevado. É uma intuição. Então, nesse ponto de partida, o que está dado ao ser? Está dado todo o seu equipamento instintivo. O ser humano primitivo, ele é levado a realizar os atos de preservação da vida, movido pelo instinto. É assim no começo. Nós já passamos por essa fase. Então, saímos desse ponto. Nós já estamos nesse caminho avançados em termos de construção cultural, é verdade, mas em termos do aprimoramento do instinto, para elevá-lo, ainda não avançamos muito não. Nós estamos mais ou menos estacionados no imperativo das sensações, porque não é mais o instinto que nos move. Agora o que nos move é a busca da sensação. Nós queremos a sensação de prazer e nós queremos escapar da sensação de dor. Ocorre que o corpo é uma máquina viva que nos permite fruir o prazer, mas também nos impõe a dor. E estamos ligados a essa equipagem porque é da lei divina que haja ligação do espírito com a matéria para que esse caminho seja viabilizado. Então, nosso momento evolutivo está aqui na questão da sensação. Nós queremos o prazer. Isso nos move. Muitas vezes, nós não nos damos conta de que o prazer imediato significa o sofrimento no médio prazo, no longo prazo. Falta o discernimento para superar o império que é exercido pela equipagem biológica. O espírito deverá ter ascendente sobre o corpo, mas nesse nível evolutivo nós somos impelidos muitas vezes a certas atuações que a nossa mente já repara e critica, mas somos inelutavelmente impelidos pela força das solicitações dessa máquina viva que é o corpo. Então, se nós pensamos no desenvolvimento da asa do amor, nós temos que pensar na superação desse império das sensações. E temos que nos disciplinar para viver o sentimento dentro de parâmetros que fiquem balizados pelo respeito ao outro e pela solidariedade. Ainda não somos capazes daquele altruísmo, daquela abnegação, mas nós já conhecemos teoricamente. Então já podemos pensar num plano que nos leve a isso. E vejam vocês que a família é um núcleo de exercício dessas habilidades que nós podemos desenvolver. Nós somos colocados ao renascer conectados a pessoas, a seres que estão relacionados na nossa história evolutiva, que nos acolhem no seio de uma família. O nosso pai, a nossa mãe, são aquelas criaturas que aceitaram tutelar-nos no caminho do amor. Porque a vida nada mais é do que isso. É um caminho de aprendizado do amor. Para que elevemos o instinto um pouco mais, que nós tenhamos essa disposição, esse empenho de buscar esse crescimento e disciplinar os impulsos. Como é que o panorama da vida nos mostra isso? Os pais recebem o espírito numa condição de inconsciência. Quando o espírito retorna à vida, ele perde toda a lembrança, todo o conhecimento, a consciência de si, tudo isso declina. O espírito se liga a um corpo que se desenvolve no ventre da mãe,
E a partir daí começa uma jornada em que os primeiros mestres do aprendizado do amor serão os pais. Nosso primeiro amor é a nossa mãe. Vocês já pensaram nisso? Nosso primeiro amor é a nossa mãe. A criança ama de tal maneira a sua mãe que ela se vê como parte da mãe. Ela vê a mãe como parte de si mesma. Ela não se distingue da mãe a princípio. Ela vive da força que lhe dá essa mulher. No ventre da mãe, ela é alimentada pelo sangue que essa mulher lhe dá. O processo é de ligação tão forte que André Luiz descreve como uma enxertia. A enxertia de uma planta é assim. Você pega uma planta adulta, coloca ali um talhe no caule, enxerta o broto que vai ser desenvolvido. A planta adulta alimenta esse broto com a sua seiva. Da mesma forma, o espírito, ele vai se ligar a essa mulher de tal forma que a organização energética, que Allan Kardec chama perispírito, vai se fundir. Perispírito do que nasce, do que renasce, com o perispírito da mulher que o acolhe, e isso então se liga à célula ovo, que vai ser alimentada com o sangue da mulher. Quando o bebê nasce, por um tempo ainda, esse bebê é aconchegado ao seio e alimentado com um produto do organismo biológico da mulher. É uma estratégia da natureza que assim se faça. A fragilidade do bebê humano é uma notícia dos cuidados de que ele precisa para se desenvolver. Um bebê humano não sobrevive sem cuidados. Enquanto o bebê animal rapidinho está em pé, está caminhando, o bebê humano leva 7 anos, às vezes leva 14, às vezes leva 20. Hoje em dia está assim. A turma faz todo o caminho acadêmico, aí chega lá aos 20 anos, terminou a graduação, mas vai fazer pós-graduação, vai fazer o mestrado, aí fica na casa da mamãe e permanece esse vínculo, não é assim? Então, estende-se esse vínculo para além do que seria desejável, porque no caminho do aprendizado, chega um momento que o cidadão tem que tomar conta de si mesmo, tem que tomar as rédeas da sua vida. Permanecer na dependência dos pais é um recuo no processo evolutivo. Então, mais importante que no começo, na infância, na adolescência, haja um acompanhamento muito de perto e que os pais sejam exemplos de amorosidade. Esse é o grande problema que a gente percebe na família. Então, a gente observa, por exemplo, estatísticas preocupantes, porque crescem os lares monoparentais. São lares em que só um cônjuge permanece junto aos filhos, o outro já abandonou o barco. E a criança, ela vai precisar da experiência dos dois lados. Ele vai precisar do pai e vai precisar da mãe no processo do seu crescimento. Mas são estatísticas preocupantes que devem acender alertas em nosso caminho para que nós possamos atender a essas necessidades. Porque se acontece de um lar ficar privado de um, aquele que fica tem que exercer os dois papéis. Quem fica tem que ser pai e tem que ser mãe. Aí vocês vão falar, mas como é que isso pode? Pode porque o espírito não tem sexo. O espírito tem experiências tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino e, dependendo das circunstâncias, você pode acessar o seu outro lado. Então, se fica só a mulher, ela tem que acessar o seu lado de masculinidade para dar conta da objetividade, da racionalidade, da autoridade que fazem parte do referencial masculino. Se fica o homem, ele vai ter que acessar o seu lado feminino para ter a sutileza do acolhimento, aquela coisa da intuição, do entender o outro, da empatia, que são coisas muito fortes no lado feminino. E nós podemos acessar
os nossos dois lados, porque o espírito é um ser que já viveu as duas experiências. Então temos que ter atenção a isso, porque a criança vai precisar de conviver na situação em que todos esses valores se apresentem, a fim de que ela cresça de forma sadia. O ideal seria que o lar estivesse mantido pelos dois responsáveis pela chegada desse espírito ao mundo, e ambos pudessem caminhar com essa criatura no começo desse trajeto de forma adequada, porque também não adianta ter pai e ter mãe e a gente olhar a estatística de que quem mais agride a criança é dentro do lar e é a mulher. Se nosso primeiro amor se expressa com a força da agressividade, as nossas lembranças serão muito precárias. Então, quando a gente olha Jesus recomendando o exercício amoroso, quando nós olhamos o Espírito de verdade dizendo que o primeiro mandamento é esse, e quando nós olhamos a nossa cultura e percebemos como estão as nossas famílias, nós nos preocupamos seriamente. Os espíritos que estão chegando à Terra precisariam ser recebidos amorosamente para encontrarem o seu próprio potencial de amor. E isso, infelizmente, está sendo uma coisa muito precária nos dias de hoje. Felizmente, nós sabemos que quando atingimos o nível da fase da juventude, já temos uma equipagem cerebral que nos permite avaliar criticamente o roteiro percorrido e superar as lacunas deixadas no processo educacional. Nós podemos retomar pelo nosso imaginário o caminho do lar que nós tivemos, avaliar a ação dos nossos pais, manifestar a nossa gratidão a eles, ainda que haja precariedade nessa relação. Em última instância, eles nos permitiram a vida e a experiência, e isso deve nos mobilizar a um sentimento de reconhecimento a eles por esse fato. É uma chance preciosa que nós estamos tendo de exercitar o nosso próprio potencial nos cenários da vida. Então, se já somos jovens ou adultos, nós podemos sanar as falhas desse caminho para agora tomar as rédeas do nosso psiquismo, do nosso potencial e iniciar uma caminhada de exercício amoroso. A doutrina nos convida a fazer isto. Então, tudo isso que nós falamos sobre o amor são reflexões que nós colhemos no estudo. Aí nós vamos partir para outra asa, né? A asa da instrução, do conhecimento. E neste outro lado, nós vamos lembrar que Tiago, lá atrás, no capítulo 3 do seu Evangelho, ele nos fala que tem dois tipos de sabedoria. Tem uma sabedoria do mundo e tem uma sabedoria verdadeira. Olha, começou a complicar, né? A gente pensa que é tão fácil, poxa, instruir-vos. Então eu vou para a escola, eu vou para a academia, eu vou para fazer cursos, eu estou me instruindo. Mas vem o Tiago e diz assim, há duas formas de sabedoria. A sabedoria do mundo e a sabedoria verdadeira. Então, como é isso? Que sabedoria do mundo, sabedoria verdadeira? Nós vamos atrás das informações que nos possam esclarecer. A sabedoria do mundo, ela está na ciência que se desenvolve no mundo. Em cada momento, a ciência tem as suas descobertas, tem as suas teorias. O mundo já teve teorias muito diferentes. A cada momento se oferecem aos homens esse conhecimento. A ciência e a filosofia se apresentam como caminhos de ilustração do espírito humano. São caminhos viáveis de aquisição do conhecimento.
Mas aí nós lembramos de Jesus quando ele fala de uma questão muito evidente e principalmente se evidencia nos cenários de maior ilustração acadêmica. É aquela postura do indivíduo que nega a existência de Deus. Se torna materialista por conta do estudo. Estudou as teorias, entendeu que isso explica a vida, então superou na cabeça dele a superstição, a fantasia do pensamento religioso. Então eu não preciso de Deus para explicar o universo. Sabiam que essa foi a fala de Laplace, quando ele escreveu um tratado sobre a mecânica celeste e foi apresentar ao imperador Napoleão? Napoleão leu todo o tratado dele e depois chamou para conversar e disse: sim, muito bonito o seu trabalho, mas eu não vi em nenhum momento referência a Deus. E ele disse: majestade, eu não precisei dessa hipótese. O orgulho, a vaidade, é muito próprio do homem se envaidecer daquilo que sabe e então se colocar num patamar de superioridade em relação aos demais. Essa é a sabedoria do mundo. Você tem todo um ideário construído pelo seu esforço, tem o seu mérito, mas isso não lhe deve alçar aos altares de manifestação do ego. É importante que a gente entenda que nenhuma ciência do mundo nos dá sabedoria. Vai nos dar ilustração, conhecimento. Sabedoria é outra coisa. Eu convido vocês a dar uma olhada no item 100 do Livro dos Espíritos. O item 100 trabalha de uma forma didática que o codificador sabia fazer a escala espírita, que são patamares de desenvolvimento dos espíritos. Kardec alerta que essa formulação esquemática ela é apenas didática para que a gente entenda que há degraus a subir, mas que não há nada de rígido nessa classificação. De qualquer modo, ela nos mostra que há 3 ordens de espíritos e 10 classes. A primeira ordem é a mais alta, que só tem uma classe, espíritos puros. É o nosso destino. Olha que coisa boa, né? É o nosso destino. Todos vamos chegar lá. Olha que fala esperançosa que nós temos dos espíritos, porque nas outras vertentes da teologia não é bem assim, não. Tem gente que nunca vai chegar. Tem os que vão chegar e tem os que nunca vão chegar. Estão condenados. O Espiritismo, ele desmonta essa visão preconceituosa e nos fala, não, todos estão destinados a esse patamar. Jesus é um espírito desse nível, dessa envergadura. E ele aceitou vir ao mundo, estar conosco, só para nos ensinar. Vocês acham que ele ia fazer um investimento desse se não valesse a pena? Nós valemos a pena. Ele veio fazer esse trabalho. Então, esse é o nosso ponto, é a nossa meta. E abaixo disso, os espíritos de segunda ordem. Existem os benévolos, os espíritos de sabedoria, os sábios e os superiores. Olha o degrau. E embaixo vem a nossa turma. Né? A gente dá uma boa notícia para depois amenizar o impacto. Porque na terceira ordem vem a nossa turma. Lá embaixo a gente não está mais não, gente. E tem essa notícia boa. Porque no piso primeiro são os espíritos impuros, são os seres capazes de crueldade. Esses espíritos ainda existem no nosso cenário, mas eles estão deixando a Terra.
a Terra está ascendendo na progressão dos mundos, não há mais lugar para eles aqui. Então esses cruéis estão tendo a última oportunidade nos tempos que correm. Isso é algo muito alvissareiro, porque nos angustia olhar as notícias de coisas tão trágicas que o noticiário nos aponta. Pessoas capazes de sequestrar, matar, incendiar a pessoa, queimar a pessoa viva, enterrar uma pessoa viva. Isso é crueldade. Então esses são lá embaixo. Acima deles tem espíritos que são mais boêmios, são aqueles levianos. Tem muitos deles por aí, não é? Não querem nada com a seriedade, querem dar vida, usufruto. Esquecem que o prazer de hoje é a dor de amanhã, né? Mas eles estão por aí. Acima deles tem os pseudo-sábios. E nós vamos localizar a sabedoria do mundo no dizer do Tiago. A pessoa conseguiu amealhar muito conhecimento, mas esse conhecimento não lhe dá sabedoria. Ele acha que é o máximo e usa o seu saber em seu próprio proveito. Daí nascem os artefatos bélicos, as bombas atômicas, de pessoas que têm grande conhecimento. São pseudo-sábios. Depois vem os espíritos neutros, que englobam a maioria dos habitantes do nosso planeta hoje. Sabe o que caracteriza o espírito de condição neutra? O apego aos bens materiais. Precisa vencer esse ponto. Parar de apegar-se tanto às coisas transitórias para começar a subir nessa escala da segunda ordem. Porque acima deles vem uma categoria que Kardec mesmo alerta que não forma uma classe. Pode ser espírito de várias categorias inferiores que completam esse quadro, que são os batedores. São aqueles espíritos que promovem os fenômenos de efeitos materiais, como pancadas em objetos, a simulação de ruídos nas casas mal assombradas, barulho de corrente, barulho de vento, barulho de louça se quebrando, ou que literalmente conseguem mover esses objetos e realizar isto. São espíritos batedores. Eles têm uma aptidão especial para combinar a energia deles com a energia que nós oferecemos, que é o ectoplasma, e com isso eles promovem esse tipo de fenômeno que assombra muita gente. Mas não deve atemorizar o espírita, porque o espírita já sabe de que se trata. Não é verdade? Então, a sabedoria verdadeira, ela está na segunda ordem. E o primeiro patamar dessa sabedoria a ser conquistado é superar o apego às coisas materiais, entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos espíritos, e dar o valor relativo às coisas do mundo. Nós precisamos estar no mundo, precisamos contribuir com o avanço do mundo, trabalhar. Tudo isso é necessário, mas nós devemos colocar as coisas em seus lugares, entendendo que todo bem da terra é empréstimo divino para o nosso crescimento. Se nós entendermos assim, rapidamente vamos chegar a esse patamar do espírito bondoso, aquele espírito que já tem uma propensão para o bem, ele já está na segunda ordem. Não é fácil? Parece, né? Falado assim parece fácil, né? Mas o desafio, ele é bom, o desafio nos impele ao trabalho que nós devemos fazer. E eu queria chamar a atenção de vocês que nessa segunda ordem, os espíritos disseram a Kardec uma série de informações que ajudaram o codificador a fazer o esquema didático. Então, eles dizem que o espírito que tem conhecimentos e já está na segunda ordem, ele alia o conhecimento à bondade, mas isso ainda significa um patamar aquém.
Acima dele já tem um que consegue algo chamado juízo reto. Tem conhecimentos ilimitados e juízo reto. Olha que interessante. Juízo reto é uma capacidade de intuir o que as coisas significam. É algo que vai além da razão. É algo que diz da nossa realidade de espíritos imersos num oceano de energia que nos alimenta, com o qual nós trocamos informações continuamente. Nós vamos deixar de perceber tanto o testemunho dos sentidos físicos para entender que a nossa conexão mais fidedigna, ela está além das janelinhas pequenas que nos conectam ao mundo. Ela está num sentido profundo que é chamado popularmente sexto sentido. Essa intuição das coisas, essa conexão com o universo. Então, o juízo reto é uma aquisição a mais, é um passo a mais. E acima desse, ainda tem aquele que congrega os conhecimentos ilimitados, a bondade, esse juízo reto e um valor incrível, humildade. Pronto, fechou. Depois disso, o caminho é muito fácil. Humildade é a receita quando nós queremos desenvolver a asa do intelecto. Os espíritos, na questão 780, eles disseram a Kardec que a ordem natural do progresso é primeiro o progresso intelectual para depois o progresso moral. Porque esse progresso intelectual é que vai viabilizar essa capacidade de avaliar as coisas e de nos permitir entender o bem e o mal. Então, deu para pensar um panorama aí? Deu para conceber internamente que não adianta só falar amai-vos, instruí-vos. Tem um caminho para a gente pensar e para a gente trabalhar. Nesse item do Livro dos Espíritos, quando eles falam do avanço intelectual, eles dizem também que o homem tem um impulso para progredir em si mesmo, porque ele tem em si o futuro que aqui está destinado. Então, nós estamos projetados para esse futuro. Toda a potencialidade que nós temos deve ser desenvolvida para que se preencham os espaços psíquicos e nós nos sintamos verdadeiramente plenos. Fora disso, os vazios que estão aqui dentro, eles nos angustiam. E muita gente tenta preencher isso na busca de coisas do mundo, comprando coisas. Eu sei de muita gente que diz, estou muito nervosa, eu vou para o shopping. Aí vou comprar. Nada material vai preencher esse vazio. Tem gente que tenta preencher isso no exercício da sexualidade. Eu preciso hoje ir para aquela festa, eu vou ficar. Aí fica com um, fica com dois, fica com três, no final está vazio. Não preenche. Nenhuma forma de extravasamento de impulsos nos traz a felicidade que nós queremos. O que a gente está fazendo é encharcar as asas na lama do mundo. E aí fica pesado. Quero voar, mas está encharcado. Primeiro tem que desencharcar. Primeiro tem que buscar essa forma de entendimento da vida que nos elimine os fluidos densos que nós temos absorvido. A casa espírita se abre com a terapia magnífica do passe, da água fluidificada. São recursos de valor inestimável para nos trazer essa forma de alívio. Nós podemos eliminar a pressão dessas energias densas que já nos encharcaram e aí estamos em condições de tomar as nossas rédeas
e prosseguir na nossa caminhada. Bom, nós estamos compartilhando com vocês resultados da nossa reflexão. Naturalmente, o tempo nos limita. O tema, tanto o amai-vos quanto o instruí-vos, são temas que nos demandariam amplas incursões na obra básica, nas obras complementares, na busca desses subsídios, mas a gente já deu as referências aqui, né? Vamos pegar lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na asa do sentimento. Sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. Vamos pensar nessa frase, vamos meditar nessa frase, vamos ler a lei do amor, que no final do texto Lázaro diz assim, que essa vivência do amor não é o amor no sentido do mundo, mas é o amor, esse sol interior. Olha que imagem linda! O sol interior, o sol é que aquece, vivifica. Onde tem vida se não tem sol? Então, o amor é o sol interior. Se não tem esse sol, nós estamos à míngua. Nós estamos morrendo. Então, o sol interior, ele se irradia, ele não fica aprisionado. O amor transita na direção do outro. Então, essa é a asa do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Então, é como ele nos amou. E na asa do conhecimento, a ilustração acadêmica é magnífica. Se nós temos acesso a essas facilidades, vamos buscar os títulos acadêmicos, o estudo, a filosofia, a ciência, mas não nos esqueçamos que todo esse conhecimento ilustra, mas não confere sabedoria. A sabedoria depende do desenvolvimento da humildade. E aí a gente fecha a nossa conversa nessa celebração de aniversário, já dando aqui nosso abraço de parabéns a todos os trabalhadores da casa e também dizendo a vocês que lá no Espírito Santo nós estamos trabalhando na Federação Espírita do Estado e nós trazemos aqui o abraço da família Capixaba, família Espírita Capixaba a todos vocês. E a gente fecha então com uma recomendação de Maria Dolores, que deve ser a nossa oração cotidiana, porque ela escreveu oração por humildade. Isso que a gente precisa pedir quando a gente orar. E olha como é que ela expressa isso, gente. Muito importante perceber como ela tece essa solicitação, falando com Jesus, ela que é um espírito que já está na dimensão espiritual, mas que percebe que terá que voltar à Terra e terá que fazer o trajeto que nós estamos fazendo. Ela ainda tem que vir, nós já estamos. Então, o que ela pede a Jesus talvez seja aquilo que nós precisamos pedir hoje. Ela fala com Jesus assim: Senhor Jesus, quando eu voltar à Terra, estiver de memória parcial, qual doente sob anestesia para sofrer a bendita cirurgia que me livre do mal, não me deixes a sós com meu passo imaturo, a fim de construir o meu próprio futuro. Não me deixes, Senhor, seguir as tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora eu reconheça a lei de liberdade, se posso buscar o que te contrarie, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando. Ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar onde estiver vivendo e trabalhando o prazer de servir como um simples dever. E se eu te pedir facilidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. E se eu te rogar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires o chão do anonimato. E se eu solicitar um corpo lindo para voltar na sombra, estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se eu implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. E caso
Eu anseio por vida emancipada. Para olvidar obrigações e compromissos, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. E se eu pedir facilidades, fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se eu peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me levas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. E hoje que te ouço em toda parte a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus, anseio acompanhar-te. Eu quero ser pequenina. Paz. Obrigado pela atenção.